Olá, meus irmãos, meus amigos. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco a respeito dos vídeos que estão bombando aí na internet do garoto chamado Jesus Lopes. E nós vamos aqui procurar entender as coisas que ele tem falado, né? Nós sabemos, todos sabem, né? E é o motivo pelo qual os vídeos dele está bombando na internet, é que ele previu o terremoto, né? Os terremotos lá na Venezuela, e realmente aconteceram, né? E nós vamos então analisar algumas falas dele, tá certo? Vamos ver à luz da Bíblia, ok? E nós vamos começar por 1 Tessalonicenses 5, de 18 a 22. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis os profetas, as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então a palavra de Deus nos manda não desprezar as profecias, mas a mesma palavra também nos orienta a que no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas. Então ela nos diz para julgarmos essas profecias e reter o que é bom, apenas o que é bom. Vejamos o vídeo do garoto. Hola, buenos días, mis queridos hermanos en Cristo y las personas que tampoco creen en el Señor Jesucristo, mi Padre. Su fiel servidor nuevamente Jesús López, y en este momento tengo un mensaje por parte del Espíritu Santo que necesito que escuchen atentamente, ¿ok? Sin más preámbulos voy a comenzar a leer el mensaje que hoy me dio mi padre a las 6 de la mañana del día 7 de junio del 2026, ¿ok? Primeramente, que mi padre se lleve toda la gloria, toda la honra y todos los honores. Y mi papá me dijo las siguientes palabras: hijito, lee las siguientes palabras y declara a los pueblos del mundo: los han confundido, los han confundido, los han confundido. Los dos profetas no son ni Elías ni Moisés, porque yo hubiera sido específico. Tampoco es Juan y Pablo, porque yo hubiera sido específico. Los dos profetas son el Cordero y su esposa, el Cordero y su esposa. Solo que en 1592 el Papa Gregorio XIV mandó a alterar mi palabra cuando era un supremo cardenal, y alteró la historia para siempre, porque el calendario correcto fue el que creó mi padre. El Cordero irá a dar las buenas nuevas por el mundo para atender las iglesias que puedan. La peor aberración que he visto es la Vulgata. La Vulgata es una aberración porque le han quitado y puesto escritos a su conveniencia: la iglesia de Satanás. Los condenaré fuertemente porque mi palabra no se contradice. Busquen la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Estoy sumamente molesto porque han alterado mi palabra y destruiré a sus enemigos. ¿Ok? Os digo que cualquiera que se osade a cambiar mi palabra será llevado al fuego que nunca muere. Apocalipsis 22 del 18 al 20. Apocalipsis 22 del 18 al 20. Até aqui ele diz que foi o Espírito Santo que o entregou a mensagem e que Jesus é o seu Pai, né? Ele se refere a Jesus Cristo como seu Pai. O que quero dar mais ênfase nessa parte do vídeo é quando ele fala da crença de uns de que as duas testemunhas do Apocalipse não é Moisés e Elias, nem João e Pedro, mas é o próprio Jesus e a sua esposa. E ouvi vários vídeos dele e vejo que ele se coloca como iniciando seu ministério, ou melhor, ele diz que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, dá início ao ministério dele, Jesus Lopes. Mas vale analisar como ele está inserido, ou como ele está fazendo parte dessas duas testemunhas. Ele está fazendo parte como Jesus ou como esposa? Sabemos que a esposa, noiva de Cristo, é a igreja. Até aqui eu me propus a acreditar que ele estava se colocando na condição de esposa, de igreja. Ele diz que as pessoas fazem essa confusão porque a palavra de Deus foi alterada pelo Papa Gregório quando ele ainda era um sumo cardeal. Ele diz também que o Cordeiro irá dar essas boas novas a todo mundo. Haja visto que as demais igrejas foram confundidas pela Vulgata. O que é a Vulgata? É o texto oficial da Igreja Católica. Ele diz também
que o Espírito Santo, ou seja, ele diz que por meio dele, né, o Espírito Santo fala, minha palavra não se contradiz. Realmente a palavra de Deus não se contradiz, né? Por isso é que ela deve ser nossa única regra de fé e prática. Ele diz que qualquer pessoa que alterar ou modificar a palavra, a Bíblia, né, será condenado ao fogo que nunca se apaga, e cita Apocalipse 22, de 18 a 20. Realmente, quem adulterar a palavra de Deus realmente sofrerá a punição mesmo, dada por Deus. Há 2 pontos a serem observados. Ele se intitula Filho de Jesus, tendo Jesus como Pai. E todo aquele que aceita Jesus como Salvador são feitos filhos de Deus. Considerando que Cristo e o Pai são um, Jesus é Deus, e então somos filhos de Jesus e seu Espírito habita em nós. Em um outro vídeo ele diz para não adorá-lo, pois ele quer fazer apenas a vontade do Pai. Nós vamos continuar analisando aí. O Cordero está llamando a sus escogidos y algunos no quieren atender, pero otros mi Padre os bendecirá. El Cordero, el León de Judá, es la misma persona y esa persona tiene mi espíritu. Y es mi hijo Jesús López, Jesús López, Jesús López. Lean Apocalipsis 11 desde la perspectiva del Cordero y de la iglesia y verán que las profecías donde Jesús asciende la tiene el Cordero. Lean Apocalipsis 19:10. Estoy hablando de mi Hijo amado y desde ya comenzó su ministerio. Solo les dejo una cosa: mi Hijo me ha defendido, pero en el trono blanco no tendré misericordia de quien no la tuvo conmigo y no la tuvo con mi Hijo. Entonces, mis queridos hermanos, compartamos este hermoso mensaje por parte del Espíritu Santo y que sea Él que nos revele las cosas que están sucediendo en este momento. Amén. Que mi Padre se lleve toda la gloria, toda la honra y todos los honores, y espero que su Santo Espíritu descienda sobre ustedes al igual que en los tiempos de Pentecostés. ¿Ok? Sin más preámbulos los dejo porque voy a empezar a alistarme para ir a la iglesia o quizás preparar el mensaje que les voy a dar más tarde, pero espero que mi Padre os bendiga, os guarde y que su gracia y su paz descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus cabecitas, y que haya mucha sanidad y muchas bendiciones. Amém. Na sequência do vídeo, ele aparece como Cordeiro e Leão da tribo de Judá, que são atributos de Jesus Cristo. Ele afirma que o Cordeiro e Leão da tribo de Judá são a mesma pessoa e que essa pessoa é o meu filho, Jesus Lopes. Então, ele afirma que é ele, né? O Cordeiro e Leão da tribo de Judá. Sabemos que Leão da tribo de Judá e Cordeiro são, pela Bíblia, adjetivos de Jesus Cristo. Filhos de Jesus Cristo é todo aquele que aceita Jesus como Salvador. A Bíblia nos diz que todos que aceitam Jesus como Salvador são feitos filhos de Deus. Então, considerando que Cristo e o Pai são um, Jesus é Deus, então somos todos filhos de Jesus e temos o Espírito Santo habitando em nós. Aqui poderíamos até pensar, será que esses são adjetivos que dados a ele, Jesus Lopes, pelo fato dele se colocar como parte das 2 testemunhas? Então, pela Bíblia, nós sabemos que as 2 testemunhas, elas serão mortas, né, pelo anticristo. E essas 2 testemunhas enfrentarão a todos quantos se opõem a Cristo. Veja que não estou aqui afirmando que é isso, estou questionando. Até aqui, ele não fala que ele é o Messias. Aliás, em nenhum dos vídeos dele que eu vi, ele afirma que é o Messias. Messias deriva do hebraico, Machia, refere-se a uma pessoa escolhida e consagrada por Deus com óleo sagrado para uma missão especial, como reis, sacerdotes e profetas. Mas ele não se intitula Messias. Ele diz que está começando o seu ministério como testemunha. Um ponto positivo é que em outro vídeo dele que eu vi, ele diz para não adorá-lo, exatamente com essas palavras: não adorem a Jesus Lopes, ele apenas quer fazer a vontade de Jesus Cristo. Contudo, vem algo muito controverso. Ele se intitula herdeiro, e herdeiro na Bíblia é apenas Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que eu quis dizer até aqui?
é que é preciso cautela ao julgar. A Bíblia diz para examinar os espíritos, e é isso que devemos fazer, examinar. Porque se atribuímos a Satanás ou aos demônios algo que veio do Espírito Santo de Deus, é blasfêmia contra o Espírito Santo e para esse pecado não tem perdão. Mas também não podemos ir acreditando em profecias extra-bíblicas sem examiná-las adequadamente. Que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes, não nos deixe cair em tentação e esteja sempre conosco todos os dias das nossas vidas. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém.